Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo nosso site em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. O tema escolhido para hoje é o seguinte: a mensagem mandada pela presidente do PT à TV Al Jazeera deve ser considerada uma ameaça, um blefe ou uma piada? Na edição desta terça-feira, eu me vejo obrigado a trazer ao ponto facultativo um assunto que andou circulando pela mídia e agitando as redes sociais. E mais as redes sociais até do que o próprio noticiário da imprensa, escrita, falada e televisionada. Trata-se daquela patética mensagem endereçada pela senadora Gleisi Hoffmann a algumas redes de emissoras estrangeiras em busca de apoio e solidariedade contra a prisão do seu chefe, Luiz Inácio da Silva. O que chamou a atenção do público de forma especial foi um dos destinatários desse pedido de socorro, a Al Jazeera, que é uma rede de televisão sediada no Catar, país integrante dos Emirados Árabes. A emissora é tida como porta-voz do mundo árabe, mas por ela também são veiculados, com alguma frequência, os comunicados e informes de grupos muçulmanos radicais como a Al-Qaeda, o Talibã, o Hamas e o mais ativo deles na atualidade, que é o Estado Islâmico. A mensagem lida para a emissora pela presidente do PT, mal redigida pelos propósitos que pretendeu alcançar, foi apelativa e evidenciou também o desconhecimento de quem a escreveu acerca da cultura árabe e dos valores muçulmanos, como veremos no curso desta edição. Não só pela inadequação, como pelas graves gafes que contém. O fato, porém, é que certa parcela da sociedade brasileira assustou-se com a iniciativa da senadora, por entender que havia naquele pedido de apoio um apelo embutido aos fundamentalistas islâmicos, leia-se terroristas, para que empreendessem ações entre nós no sentido de obterem a libertação do ex-presidente. Se houve ou não houve esse propósito por parte da petista, isto é um aspecto secundário, porque o primordial é saber se a narrativa dos partidários de Lula pode ter algum interesse para os dirigentes do Estado Islâmico ou de qualquer outro grupo desses. Ora, o Brasil é um país que conta com uma grande colônia árabe, com destaque para os sírios e libaneses, graças a imigrantes que começaram a aportar por aqui desde o final do século XIX. E aqui convivem uns com os outros, cristãos e muçulmanos e até judeus, de forma absolutamente pacífica. Então, é uma ingenuidade burra, quase demente, a iniciativa da direção do PT, imaginando que, em virtude do apelo feito aos árabes, eles deixarão seus próprios problemas por lá e virão até aqui, talvez montados em camelos e armados de sabres, talvez explodindo bombas e lançando mísseis, atacar o prédio da Polícia Federal em Curitiba para resgatar o mais destacado dos ladrões que por aqui já passaram. Parece uma piada. Como em piada já se transformou nas redes sociais e na análise de alguns comentaristas. Porém, como ainda há quem leve essa possibilidade a sério, é este o assunto do qual cuidaremos no dia de hoje. No comando do Show da Manhã, assim como na retaguarda técnica deste programa, está o parceiro e amigo Alexander Sullivan. Antes de mais nada, eu quero, e acho que é importante, chamar a atenção dos nossos ouvintes para um fato. O fato de que as esquerdas brasileiras precisam acordar para a realidade de que o Brasil não é mais aquilo que conhecemos
a casa de Pai Tomás, onde quem manda é quem grita mais. Porque essas tendências ideológicas e partidárias continuam a querer impor suas preferências e interesses no grito. Tem sido assim todo o curso das investigações e processos decorrentes da Operação Lava Jato, como antes já ocorrera durante o processo chamado de Mensalão. O PT, o PSOL, o PCdoB, seus políticos e dirigentes, com o propósito de barrar o andamento normal das apurações, lançaram mão de todas as ameaças que lhes ocorreu, da desobediência civil até um banho de sangue. A CUT, o MST, o MTST e seus militantes se incumbiram da baderna, do vandalismo e das invasões e intimidações. Mas como no velho ditado, enquanto os cães ladram, a caravana da cidadania continuava e continua a sua marcha em busca daquilo que toda a sociedade brasileira, ou pelo menos a maioria dela, deseja: respeito à lei, à ordem, justiça para todos, sem exceções, a punição dos corruptos também sem exceções e o retorno à respeitabilidade das instituições para a garantia do Estado Democrático de Direito. O último mico, monumental por sinal, foi pago pela presidente do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann. Então, vamos ouvi-lo para entrar na análise desse tema. Roda aí o nosso primeiro áudio, meu caro Sullivan. Sou a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar dela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira. A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com a retirada da presidenta Dilma do governo. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político, ele é inocente. O governo golpista está retirando direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro e liquidando com o patrimônio nacional. Nossas grandes reservas de petróleo no oceano estão sendo entregues a multinacionais petrolíferas da Europa e também dos Estados Unidos. E a política externa passou a ser ditada pelo Departamento de Estado norte-americano. A maioria do povo brasileiro quer viver como nos tempos de Lula. Todas as pesquisas mostram que Lula será eleito próximo presidente do Brasil. O objetivo da prisão ilegal é não permitir que Lula seja candidato. Mas o povo está resistindo a essa injustiça. Há manifestações todos os dias, em todos os lugares do país. E há mais de uma semana, nós estamos acampados em frente à Polícia Federal, onde Lula está preso. Em todo o mundo, a manifestação de solidariedade ao ex-presidente e pedidos pela sua liberdade. Convido a todos e a todas a se juntarem conosco nessa luta. Lula livre. Olha, essa fala da Gleisi Hoffmann, dirigida ou que ela endereçou para que a Al Jazeera divulgasse, ela é um misto, né, de mentira com delírio, né, e obviamente com distorção dos fatos.
Primeira coisa que a gente precisa ver daquilo que ela falou, o Lula é um grande amigo do mundo árabe. O Lula não é e nunca foi um grande amigo do mundo árabe. Na verdade, o Lula é amigo e foi amigo de alguns ditadores do mundo árabe, de alguns países árabes. Por exemplo, Gaddafi, que inclusive, como nós vamos ver mais adiante, botou $1 milhão de reais, ou $1 milhão de dólares, agora eu não me lembro bem, na campanha do Lula em 2002. O Bashar al-Assad, da Síria, que é um ditador feroz. O Ahmadinejad, que era também um ditador no Irã, não é? Além de outros ditadores que ele também é amigo na África, na América Latina. O Lula é amigo de ditadores, o Lula não é amigo do povo, né? Então é o seguinte, segundo, ela diz que ela distorce aí uma história, apostando obviamente que as pessoas não sabem do que se trata. Ela diz que, e muita gente não sabe mesmo, ela diz que Lula, graças a Lula, o Brasil foi um dos 3 países fora do mundo árabe convidados para a conferência de Anápolis, em 2007. Vamos entender o seguinte, para começo de conversa, Anápolis, a que ela se refere aí, não é Anápolis, em Goiás. Anápolis é uma cidade do estado de Maryland, nos Estados Unidos, né? E essa conferência de Anápolis, a qual compareceu o representante brasileiro, compareceram representantes brasileiros, foi uma conferência realizada na Academia Naval de Anápolis, em Maryland, nos Estados Unidos. Então vamos começar por aí. Ela que acha que os Estados Unidos, ela e os petistas e os esquerdistas, né, que os Estados Unidos são o próprio demônio, ela está se gabando porque o Brasil foi convidado a participar de uma conferência. Que conferência foi essa? Foi uma conferência realizada com o intuito de retomar o processo de paz no Oriente Médio. As conversações, as negociações, de repente travaram, elas empacaram, e aí foi promovida essa conferência na Academia Naval de Anápolis, em Maryland, nos Estados Unidos. E aí, quem é que esteve lá? Quais foram os 3 países que ela disse? Além dos países árabes, só 3 países foram convidados, um deles é o Brasil. Isso é uma distorção, isso é uma maquiagem da história. Por quê? Quem é que esteve lá? Esteve o Brasil porque o Brasil havia se oferecido para mediar o conflito. Então o Brasil foi lá como um eventual participante do processo de negociação. Foi por isso que o Brasil participou. Não é porque foi uma consideração ao Lula. Os árabes, por consideração a Lula, resolveram convidar o Brasil para participar. E para vocês verem que não era isso, quais eram os outros 2 países não árabes que estavam lá? Os Estados Unidos, que sediou o encontro, e Israel, que era o inimigo dos árabes, ou que era tido como inimigo, ou que é tido como inimigo dos árabes. Então, na verdade, os 3 únicos países eram os Estados Unidos, que estavam interessados em tentar, vamos dizer, retomar esse processo, os israelenses, que eram parte interessada nessa retomada das negociações, e o Brasil, que havia se oferecido como negociador. E por que o Brasil foi chamado lá? Porque o Brasil tinha sido posto, na questão do Haiti, o Brasil tinha sido posto como força de paz lá. O Brasil estava desenvolvendo esse trabalho, parece que fez até um trabalho muito bom lá. Não graças ao Lula nem ao PT, graças à atuação dos militares brasileiros lá. Eu não estou aqui, por favor, defendendo o militar brasileiro, estou só dizendo que o mérito não é do PT. Quem fez esse trabalho na Força de Paz foram os militares brasileiros que estavam lá para isso. E aí o Brasil achou que tinha tido muito sucesso no Haiti, se ofereceu para participar das mediações, ou da mediação. Foi então convidado para participar dessa reunião. Não foi uma deferência ao governo Lula pela consideração que os árabes têm a ele. A outra coisa é que ela fala sobre aumento do comércio exterior com o mundo árabe, né? Esse aumento, nós vamos ter que reconhecer o seguinte: essa ampliação, o Brasil tem uma colônia árabe muito grande, muito forte e muito rica. Então, o Brasil tem ampliado o comércio dele com o mundo árabe por força do entendimento entre empresários árabes, países árabes, empresários árabes e empresários brasileiros, muitos dos quais descendentes de árabes.
Não foi o governo Lula que conseguiu essa ampliação, não. Porque, aliás, a economia no Brasil, naquilo que ela dá certo, geralmente não tem a mão do governo. A mão do governo é para onerar o processo. Isso não é só o governo Lula, não. Isso é uma cultura brasileira. Onde o governo entra é para onerar o processo e para burocratizar. Quando você solta o empresário para trabalhar, deixa o empresário trabalhar e não cria muito obstáculo para ele, geralmente a coisa funciona. Muito bem. A outra coisa que ela vem a dizer aí nessa manifestação dela é que Lula foi condenado por juízes parciais e que não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. Ora, isso aí é aquela mesma cantilena que o PT, desde o começo, quando o Lula foi denunciado, indiciado, investigado, eles vêm dizendo a mesma coisa. Lula não tem prova, não tem... Nós já falamos sobre isso em programa anterior aqui, inclusive na semana passada. Não tem prova. As provas que eles estão querendo é que haja um documento dizendo: eu meti a mão no cofre, Lula da Silva. Claro que isso não vai aparecer, esse tipo de prova. Mas, conforme eu já expliquei anteriormente, provas em direito não são só provas documentais. Tem provas testemunhais, provas periciais, provas circunstanciais e todo esse conjunto de provas, ou todo esse conjunto probatório, como se gosta de dizer no meio jurídico, é que levou o Lula à condenação e o juiz a condená-lo. Não foi só porque nós vamos condenar o Lula, vamos fazer um mártir aqui. A outra bobagem que ela diz, inominável, é de que a Globo condenou Lula pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade ao ex-presidente. A retirada da Dilma foi um golpe, segundo ela, né? E o mais louco dos argumentos, ou a mais louca das afirmações que ela faz, é que a política externa do Brasil passou a ser ditada pelo Departamento de Estado norte-americano. Então vamos vendo aí. Ela, numa assentada, numa declaração mal redigida e maldita, mal pronunciada, ela, ao mesmo tempo, ela quis transformar o Lula num ídolo martirizado, né? Condenado e levado para a cadeia injustamente. Tentou dizer que o povo brasileiro não concorda com isso, que é uma mentira. Você tem lá, obviamente, o segmento da esquerda, e principalmente do PT, que se pudesse tirava o Lula da cadeia agora. Mas não vamos falar... Ela não tem autoridade, ela não tem poder de falar em nome do povo brasileiro. O povo brasileiro está batendo palma para a condenação do Lula. Pois então não se viu o que ele fez? Outra coisa é essa coisa que ela deprecia. Ela deprecia o judiciário brasileiro, é um negócio muito ruim. Ela deprecia o judiciário brasileiro. Não estou aqui dizendo que o judiciário brasileiro seja feito só por santo. Mas no caso dos juízes que levaram a condenação, e aí eu diria, o próprio juiz Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região agiram com absoluta lisura, com a conduta absolutamente técnica ao analisarem os fatos e os documentos contidos no processo, as partes do processo, né? Então é o seguinte, e por fim ela vai logo e esculacha logo o Brasil, dizendo que é o Departamento Norte-Americano de Estado, o Departamento de Estado norte-americano, que seria o Ministério das Relações Exteriores, que está hoje ditando a política externa brasileira. Ora, isso é um deboche, isso é uma piada. É burra, porque ela, na verdade, ela está canalizando para ela a má vontade de todo mundo. Canalizando para a causa que ela tenta defender a má vontade de todo mundo. E aí nós chegamos, nesse quadro, ao nível de idiotia ou idiotice absoluta. Se a Gleisi acredita nisso, ela é uma débil mental. Se não acredita e quer apenas emporcalhar a imagem do país, ela merece responder criminalmente por isso. Agora, o retrato que a presidente do PT tenta pintar, né, do Brasil para o mundo, além de não corresponder ao que pensa, ao contrário do que ela disse, a maioria dos brasileiros, né, não irá, por absurdo e pouco convincente, sensibilizar nenhuma outra nação. Ela não tem competência nem para se apresentar como uma líder de uma oposição a um governo. Ela emporcalhou tanto a declaração dela que ela não chega nem a sensibilizar outros países.
Exceto, naturalmente, ela diz que o mundo todo está preocupado ou está indignado. Que mundo é esse? Ela está falando em nome de quem? Está falando em nome de uns 3 ou 4 ou 5 países, umas ditaduras na África, na América Latina, né? Que o Lula ajudou, que o Lula beneficiou, que o governo do PT distribuiu dinheiro, é Cuba, é Venezuela, são ditaduras africanas. O mundo não está contra isso, o mundo não está nem se metendo nesse assunto. Isso é mentira, mais uma. Aliás, as esquerdas mentem como argumento. Não tem um argumento, inventa um e joga como se fosse um fato. Muito bem. Mas sempre haverá, apesar desse absurdo que é essa declaração, dessa coisa absolutamente inacreditável, não dá para você acreditar nisso, sempre haverá quem se preocupe, como de fato várias pessoas, comentaristas e alguns grupos de opinião e o pessoal nas redes sociais se preocupa de que ela possa estar instigando os terroristas muçulmanos, né? E aqui vamos fazer uma ressalva: o mundo muçulmano e o mundo árabe, de uma forma geral, e o mundo muçulmano de maneira particular, não é formado por terroristas. Existem grupos que são fundamentalistas e aí apelam para o terrorismo, né? Apelam para o terrorismo, como o pessoal que hoje compõe o PT, muitos do que compõem o PT, ou outros partidos de esquerda, como a Dilma, por exemplo, como o Franklin Martins e tantos outros que eu agora não vou ficar citando comunista aqui, também praticaram terrorismo. Agora, o que acontece? Para a gente analisar esse ponto de quem acredita, de quem não acredita, nós vamos ouvir um áudio que é de um programa onde se pronunciam sobre o assunto o Marco Antônio Villa e o Augusto Nunes, 2 jornalistas bem conhecidos. Vamos lá no nosso segundo áudio. A Gleisi Hoffmann gravou aquele vídeo, vamos só retomar rapidamente, e pedindo o apoio dos países árabes, eu não sei se do Estado Islâmico também, ao Lula. E ela faz uma coisa, ela é de uma ignorância. Essa senhora gravou o vídeo dizendo a todos e a todas. Eu lembrei a um jornalista carioca que no mundo árabe só tem todos. As todas estão trancadas dentro de casa, que não tem direito civil, que não pode trabalhar, não pode guiar carro, não pode entrar no elevador, não pode dizer não na hora do casamento. Não existe todas, entendeu? E a senhora nunca se pronunciou sobre a opressão que as mulheres têm no mundo árabe e no mundo muçulmano em geral, tal. Portanto, a senhora, que é de uma ignorância fabulosa, então, na próxima vez que a senhora gravar um vídeo pedindo que o Estado Islâmico haja... porque a senhora está pedindo isso, que os fundamentalistas venham para cá. Refere-se somente a todos, porque todas lá não existem. Elas são zero, as mulheres. E a senhora nunca se pronunciou defendendo as mulheres lá do mundo árabe. E, Augusto, tem uma informação que a Procuradoria-Geral da República pode abrir um inquérito sobre esse vídeo de Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann, como lembrou o Villa, deve achar que o uso da burca moda de outono, né? É voluntário. As mulheres gostam de fazer o que os homens mandam lá, deve achar isso aí. Eu só sugiro aos senadores que estão preocupados com os direitos humanos do Lula, por ser o único preso político num regime democrático, que visitem Cuba e a Venezuela para saber como é que está a situação dos presos políticos de lá, esses sim, reais. Vai ver lá, esse pessoal que está querendo tirar foto para a campanha eleitoral deveria examinar o problema onde ele realmente existe. Olha, o professor Marco Antônio Villa, que falou primeiro, ele realmente considera a possibilidade da Gleisi Hoffmann estar apelando para uma intervenção do Estado Islâmico ou de qualquer outro grupo fundamentalista nessa questão da prisão do Lula. Eu gostaria de dizer sobre isso 2 coisas. A primeira coisa é que o professor Marco Antônio Villa, ele tem algumas posições, às vezes, um pouco radicais. E, embora eu coloque o áudio dele, porque ele faz algumas ponderações que são realmente necessárias, eu acho que, às vezes, ele carrega também nas cores. Pessoalmente, eu acho que isso é muito pouco provável que tenha sido o interesse dela. Ela quis mais criar um fato e assustar um pouco, vamos dizer assim,
a sociedade dizendo eu estou apelando. Mas depois ela veio da tribuna do Senado dizer não disse só para a Al Jazeera não, só para a televisão árabe não. Eu falei para a BBC, falei para a televisão norte-americana, não sei o que, a BBC de Londres. Então falei para outras redes de televisão do mundo e tal. Bom, na verdade, eu acho que ela quis criar um impacto como o PT gosta, as esquerdas gostam de ameaçar, mas como ameaçaram no tempo que o Lula começou a ser investigado, que o MST disse, vamos botar o exército do MST na rua. Depois a Gleisi disse, se o presidente for preso, vai haver um banho de sangue, vai haver derramamento de sangue. Na verdade, cão que ladra muito não morde, a gente sabe disso. E o PT engoliu, fez barulho, porque o negócio deles é fazer barulho, das esquerdas é fazer barulho, mas na verdade não reagiu, não tomou atitude, até porque se tivesse ido para a rua armado para fazer o que eles tinham ameaçado de fazer, o pau tinha cantado, o exército entrava, era já um estado de convulsão social, as forças armadas iam entrar, e aí, meu filho, não tem MST que consiga encarar um exército organizado e treinado. Essa que é a verdade. Agora, eu não acho, né, que o foco dela foi pedir ajuda de grupos fundamentalistas islâmicos. Não foi. Uma outra coisa que eu quero observar a respeito das palavras do Marco Antônio Villa é o seguinte. Os países, como nós vamos ouvir adiante, os países árabes, quando você diz o mundo árabe, você está falando de muitos países. Você está falando de muitos países. E existem entre esses países alguns que são, a gente poderia dizer, quase democráticos. São constitucionalistas. Você tem uns que são ditaduras terríveis. Então você não pode dizer que em todo lugar as coisas funcionam, inclusive os valores, os costumes funcionam da mesma maneira. Há países em que as mulheres são, no mundo árabe, em que as mulheres são altamente reprimidas. Mas há países no mundo árabe em que as mulheres não são altamente reprimidas. Por exemplo, no Líbano, as mulheres não são altamente reprimidas. Agora, olha o que acontece. Existe o Marco Antônio ironiza vamos dizer, o desconhecimento da Gleisi em relação ao mundo árabe, inclusive falando todos e todas, você não sabe que lá realmente é isso. A mulher tem, em qualquer sociedade árabe, lá nos países árabes, não aqui dentro de outras sociedades, inseridos na sociedade brasileira, ou francesa, ou norte-americana, mas lá no mundo árabe, lá nos países de origem, a mulher tem um papel realmente inferiorizado. Isso é uma coisa que a gente sabe. Agora, vale até a pena destacar o fato de que, para gravar esse vídeo, a Gleisi quis, de certa forma, se caracterizar ou parecer integrada ao público a quem ela dirigia a mensagem, que era o público árabe, e ela usava no pescoço um lenço que os árabes chamam de kefiet. E ela usava aquele lenço no pescoço, kefiet, enquanto ela fez esse pronunciamento. O que a ignorante Gleisi Hoffmann não sabia era que o kefiet, ele é uma indumentária de uso exclusivamente masculino. Se você olhar aquilo que os árabes colocam na cabeça, aquele lenço, aquilo é o kefiet. Aquele lenço, aquele pano que eles colocam na cabeça, às vezes no pescoço, é o kefiet. Ela se meteu num vestuário masculino e ainda foi fazer um pronunciamento esperando alcançar grupos talvez mais fundamentalistas, sem cobrir o rosto, que eles consideram uma coisa inaceitável, a mulher se apresentar publicamente sem cobrir o rosto. Então ela não estudou nada, não aprendeu nada, não se informou de nada e tal. Bom, e o Augusto Nunes, que faz a parte final do comentário, termina sugerindo aos senadores que estão aí preocupados com os direitos humanos do Lula, que vão visitar países que o PT tem como aliados e apoia, como a Venezuela, Cuba, né? São governos amigos do PT, para verificar como é que estão os presos políticos de lá. O Maduro venceu uma eleição sozinho. O povo quer Maduro, o povo não quer Maduro, o povo quer Maduro morto. Agora, o que acontece? Ele prendeu os candidatos de oposição, ele impediu o acesso dos eleitores de oposição às urnas. É claro que ele tem que ganhar. O sujeito está, vamos dizer assim, oprimindo. O eleitor que vai votar contra ele, ele ganha a eleição.
Aí não tem direitos humanos. Para isso, eles não enxergam a violação de direitos humanos. E vem dizer que o Brasil, que vive, gostando ou não gostando, num Estado democrático de direito, vem dizer que o Brasil está vivendo, vamos dizer assim, que embora vivendo numa democracia, o Brasil tem preso político. Ora, o Lula seria, então, o único preso político a estar num presídio brasileiro. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida para continuar com essa conversa. Já, já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no dia de hoje estamos tratando de um tema que repercutiu na mídia nesta última semana, embora de maneira menos impactante do que certamente pretendia a sua principal protagonista. A mensagem mandada pela presidente do PT à TV Al Jazeera deve ser considerada uma ameaça, um blefe ou uma piada sem graça. Conforme eu observei anteriormente, existem os que acham que o propósito final dessa mensagem, e o professor Marco Antônio Villa chegou a dizer que isso é o que ele acha que pode ter acontecido, mas alguns acham que o propósito, ainda existe quem ache que o propósito final dessa mensagem, mandada pela Glaze à TV árabe, TV Al Jazeera, que emite para todo o mundo árabe, seria pedir a ajuda dos fundamentalistas. Entre esses, tem um blogueiro que é muito conhecido, chamado Diego Rox, que coloca o problema em termos, no meu modo de entender, um tanto exagerados. Nós vamos aí ao próximo áudio, Sullivan, e depois em seguida eu comento as colocações aqui do Diego Rox. O Lula fez parceria e amizade com ditadores por todo o mundo. Amigo de Fidel Castro, que levou Cuba para a miséria. Amigo também de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que levaram a Venezuela para a miséria. Lula também era amigo de Gaddafi, ex-ditador da Líbia, que injetou 1 milhão na campanha do Lula em 2002. Lula também é amigo de Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, que odeia gays e odeia judeus. Lula também é amigo do ditador da Síria, Bashar al-Assad, o responsável por milhares de mortes de idosos, homens, mulheres e crianças. Sabe esses vídeos terríveis que você vê sobre a Síria? Dê graças a ele. Em 2010, o Lula deu um terreno de 16 mil metros quadrados para a construção de uma embaixada palestina em Brasília. Ele deu. O Lula não só criou relações com ditadores por todo mundo, ele também financiou a maioria desses ditadores com o nosso dinheiro. E onde que eu quero chegar com isso? Não pense que a Gleisi Hoffmann está jogando conversa fora, fazendo um vídeo como esse que ela fez, pedindo ajuda para os povos árabes. O PT se instalou por muitos anos no poder. Eles são uma quadrilha extremamente organizada, a maior quadrilha da história do Brasil. Não pense que esses genocidas não têm estratégia. Não pense que esses criminosos são uma piada. A Gleisi Hoffmann já fez discurso dizendo que para prender o Lula ia ter que matar gente. Lindbergh Farias já fez discurso de ódio incentivando rebelião civil. Todos esses criminosos esquerdistas, e eu não estou falando só do PT, eu estou falando de todos, eles cometem crimes frequentemente. Eles estão envolvidos até o pescoço em corrupção. E eles cometem todos esses crimes e isso dá em nada. Então leve esses criminosos a sério. Eles enriqueceram, eles estão no poder do país em que você vive. A Gleisi Hoffmann é senadora. Tem noção do absurdo? Eles afundaram o país e não há nada ruim que não possa piorar. Não duvide da capacidade desses bandidos de criar um inferno maior que o outro. Eu, Diego, gostaria muito que a Gleisi Hoffmann pegasse um avião e fosse pessoalmente pedir ajuda para os árabes. Desse jeitinho que ela fez o vídeo.
Uma mulher do Ocidente com o rosto descoberto, impondo toda essa arrogância e soberba que ela tem para cima deles. Eu gostaria muito que ela fizesse isso e eu teria o prazer de pagar essa passagem. O Diego Rox, ele se entusiasma, ele fica exasperado. E eu acho que ele põe um certo exagero nos comentários dele, nas previsões dele, nas análises dele. Mas ele diz mesmo assim, por exemplo, eu não acho que vai haver que o PT vá colocar o nosso país num caos. Não é porque eles não fossem capazes disso, né? Eles são capazes, eles são destrutivos, mas é porque eles não têm organização e estrutura, e eles não têm, vamos dizer, estratégia para fazer isso. Então, eles não têm força para fazer isso. Não é porque eles não fossem capazes de fazer. Então, eu acho que não há exatamente o risco que ele coloca aí. Agora, ele diz algumas coisas aqui que são sérias, que são verdadeiras, e eu acho que é bom a gente destacar isso. Uma que eu já até mencionei é que o Lula foi e é amigo de alguns ditadores que violam sistematicamente direitos humanos das pessoas que vivem sob os seus governos. É o caso do Gaddafi, do Fidel Castro. Quer dizer, o Fidel Castro já morreu, mas ficou lá a política dele continua, né? Inclusive o presidente que foi eleito essa semana agora, em substituição ao Raul Castro, disse, né, declarou que tudo continua como sempre tem sido lá, que não vai haver mudança e tal. Muito bem. O Ahmadinejad, que era do Irã, também um sujeito extremamente autoritário, déspota, o Hugo Chávez e o filhote dele, o Maduro. Isso é uma coisa que é verdade. A outra coisa, com a qual eu concordo, dita pelo Diego Rox, é que o PT e os partidos a ele associados afundaram o país, mesmo que o PT e os países associados ao PT divulguem números que não são verdadeiros. Aliás, há um vídeo circulando, aliás, eu já vi mais de um vídeo com trechos dessa entrevista, uma participação num programa que o Lula faz, em que ele diz, mas diz sem a menor cerimônia, que eles inventavam números. Isso ele falava no tempo que ele estava com a bola cheia. Então ele estava chegando e disse, não, a gente falava, a gente não sabia que existia o problema, mas não sabia os números, mas a gente chutava. 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, não sei o quê. Ele disse que um dia ele estava em Paris, participando lá de um negócio qualquer, e havia o Jaime Lerner, que era um curitibano, foi prefeito de Curitiba, foi até secretário de turismo aqui no estado do Rio de Janeiro, trazido pelo Leonel Brizola. E o Lula falou assim, nós temos 25 milhões de crianças, de menores nas ruas. Aí o Jaime Lerner olhou para ele e disse, Lula, isso não é possível. Se nós tivéssemos 25 milhões de crianças de menores nas ruas, nós não podíamos andar sem tropeçar em criança. Isso não é verdade. Aí o Lula disse, não, eu sei, mas a gente chuta o número. Ele próprio confessa que ele inventava número. E se ele inventava, os políticos alinhados com ele inventam também, fazem isso frequentemente. Então essa história de tudo vai bem, tudo cresceu, tudo melhorou, não melhorou. Você dá aqui um pouco de migalha para o cara que está do seu lado e mete a mão na verba de alimentação dele, você não está melhorando nada, você está enganando o sujeito ali para ele continuar a votar em você como se você estivesse dando ajuda a ele. Mas isso é outro caso. Essa doação desse terreno que foi feito para a Palestina, para a instalação de uma embaixada da Palestina, 16 mil metros quadrados, foi um presente. De rotina, quando um país quer estabelecer e a Palestina ainda nem é um país, né, ela está caminhando no sentido de se transformar num país, mas quando um país quer estabelecer uma embaixada num outro país, ela arca com todas as despesas. Vai ver se os prédios que as embaixadas brasileiras ocupam em Londres, em Washington, em Paris, em toda a parte do mundo, inclusive no Oriente Médio, vai ver se o Brasil ganhou pelo menos o terreno. Se ele ganhou o prédio que ele construiu lá, ou se ele ganhou o prédio que ele ocupa. Na verdade foi comprado, foi construído e tal. Não se usa isso. Quer dizer, o Brasil é o governo
desviando recursos do povo, como fez numa série de outras coisas, para ajudar pessoas de quem ele é amigo, que são ditadores ou que são regimes totalitários, como ele fez o porto de Mariel, em Cuba, como ele doou as oficinas, também tem vídeo onde ele confessa isso, ele admite, ele doou as refinarias da Petrobras da Bolívia para o Evo Morales, para o governo boliviano. Isso fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Muito bem. Mas isso não significa, né, que mesmo com isso, não significa que os fundamentalistas árabes vão se dispor a sair de lá do Oriente, onde eles estão cheios de problemas, eles têm problemas enormes. Não só os fundamentalistas, como os não fundamentalistas, eles têm problemas enormes lá no mundo árabe para resolver deles. Eles vivem em conflito lá e tal. E se eles vão sair de lá para vir aqui ao Brasil com uma força-tarefa para soltar o Lula? É só uma imbecil como a Gleisi Hoffmann, quase uma débil mental, é que teria a ideia, obviamente, ela não decidiu isso sozinha. Deve ter sido uma coisa combinada pela direção do PT e, quem sabe, talvez até nas conversas dela lá na cela com o Lula, ele não tenha sugerido algo do gênero, né? E, particularmente, para concluir esse comentário a respeito do que o Diego Rox disse, eu também gostaria de ver a Gleisi ir ao Oriente, com a carinha descoberta, com aquela arrogância dela, para ela ver como ela ia ser tratada lá. Para ver como ela seria tratada lá. Agora, quem faz uma análise muito objetiva acerca desse assunto é um jornalista que já foi da Globo, hoje não é mais, chamado William Vac, que para mim é um dos mais inteligentes e cultos jornalistas da televisão brasileira. Eu posso não concordar com algumas ideias dele, mas tem que tirar o chapéu, respeitar o William Vac pela cultura dele, pelo conhecimento dele e pela inteligência, pelo brilhantismo dele. E ele faz um comentário, e nesse comentário ele evidencia, o que ele evidencia é justamente a completa ignorância da Gleisi Hoffmann sobre o mundo árabe. Roda aí, Sullivan. Oi pessoal, assim como muitos de vocês, eu também tomei conhecimento de um vídeo divulgado pela emissora Al Jazeera, a emissora que fala inglês e árabe, feito pela presidente do PT e pedindo ao mundo árabe a libertação do ex-presidente Lula. Eu fiquei meio confuso. Eu não entendi inicialmente a que mundo árabe é esse a qual esse vídeo se refere. Será que é o da cultura árabe, das pessoas que falam árabe? Porque daí é um bocado de gente mesmo, milhões moram na França, moram na Espanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eu falei, bom, não pode ser, deve ser um vídeo dirigindo ao mundo dos países árabes. Aí continua a minha confusão. Que países são esses? Será que eles têm a mesma linha política, digamos assim? Se a gente pega um Marrocos aqui no Atlântico, lá do lado esquerdo da África, que é uma monarquia constitucional com certo grau de oposição. Ou a gente pega uma Arábia Saudita lá no outro canto, é uma monarquia absolutista. Ou a gente pega a Jordânia, que tem um parlamento que funciona, ou o Egito, que tem uma linha política completamente diferente nas mãos de um militar, linha dura. A gente pega a Tunísia, sim, uma democracia árabe bem clara, inspirada na Europa. De que países árabes, então, ou a quais países árabes, então, deste mundo esse vídeo se refere? Será que tem alguma coisa a ver com religião? Acho que não também. Tem muito cristão no mundo árabe, isso é tradicional, especialmente na Palestina também. Fora a divisão religiosa no mundo árabe entre sunitas e xiitas, é gravíssimo. Boa parte da guerra civil na Síria se explica por isso. Amizade com árabes o Lula tinha realmente com o ditador, Muammar al-Gaddafi, que teria contribuído com a campanha dele lá atrás. Só que esse já foi deposto, o país quase se desintegrou e o ditador foi linchado. Me dá a impressão que esse vídeo traduz muita ignorância. Agora, quem prefere ignorar, como autora desse vídeo, que o Brasil é um Estado de Direito, que os processos judiciais são legais e o que aconteceu foi tudo dentro da lei, a gente não se espanta. Se é tão ignorante aqui, vai saber o que está acontecendo lá fora? Olha, ele, em poucas palavras, o William Vac deu uma esculachada legal na ignorância da Gleisi. E aí tem uma coisa que ele começa marcando e que eu acho importante, quando ele diz
A qual mundo árabe ela está se referindo? Porque o mundo árabe, né, além dos árabes que estão espalhados pelo mundo, o mundo árabe, ele é de uma diversidade, ele é de uma heterogeneidade, vamos dizer assim, impressionante. Você tem países de democracia, inspirado até nos países da Europa, e você tem países que são ditaduras ferozes, você tem monarquias de reis absolutistas, né? Aí o que acontece? Ela se dirige de uma forma, vamos dizer, genérica ao mundo árabe, como se os árabes fossem todos uma coisa só. Ela começa demonstrando a ignorância, inclusive porque há um ditado árabe muito famoso que diz o seguinte: os árabes vivem, isso é milenar, o pessoal daquela região vive em luta, eles vivem combatendo e tal. Uma tribo com a outra e tal. Isso tá. Você pegar qualquer livro, você pegar a Bíblia e tal, você vai ver que as lutas entre tribos e tal eram vamos dizer assim, elas eram comuns, elas eram frequentes. Aí o que acontece? Esse ditado árabe, ele diz assim: a única coisa, mais ou menos isso, a única coisa em que os árabes concordam, estão de acordo, é que eles não devem concordar. Ou seja, é uma coisa comum para o árabe discordar do outro. Isso é da cultura deles, isso é da natureza, isso vamos dizer assim, do psicológico do árabe, é não concordar. Eles vivem competindo, discutindo. Eles são assim. Eles são assim, inclusive, naquilo que eles fazem de comércio, você vê isso. Como eles discutem, como eles debatem, como eles teimam. Isso é da natureza árabe. E, além disso, tem a diversidade de religiões, a diversidade de sistemas e regimes de governo, né? Então, ela começa demonstrando uma brutal ignorância por aí. E ela, obviamente, não é apenas isso, é que o mundo árabe, né, esse mundo árabe tem, além de muitos sistemas de governo, de muitas religiões, de muitas etnias, porque árabe não é tudo uma coisa só, são diversas origens étnicas, são todos árabes, mas eles vêm de origens diferentes. Você pensa assim, que árabe é tudo igual, como você acha que brasileiro, que japonês é tudo igual, que asiático, melhor dizendo, é tudo igual. É chinês, coreano, japonês, não é, cada um vem de uma etnia. E os árabes também. Em resumo, a Glaze não sabe com quem está falando. Ela dirigiu uma mensagem, ela não sabe para quem. E aí concluiu o William Vac dizendo que se a Glaze, e eu concordo com isso, se a Glaze é tão ignorante aqui, que apesar de tudo, da clareza dos processos, ela continua insistindo que o Lula é um preso político, aí é que eu disse, ou ela é muito estúpida, ou ela está mentindo de forma descarada. Porque se ela acredita que realmente o Lula é um preso político, e eu acho que não acredita, ela é uma estúpida, ela é uma ignorante, ela é uma imbecil, uma débil mental. Se ela não acredita, mas está tentando vender, que é o que, vamos dizer, realmente acontece, tentando vender esse discurso de que o Lula é um injustiçado, um perseguido, né, um prisioneiro político, aí ela é uma pessoa que não merece nenhum crédito. E é por isso que ela está queimando o filme dela lá no território dela, que é o Paraná. Muito bem, se ela não sabe nem, se ela não entende bem o que está acontecendo dentro do Brasil, ela vai entender o que acontece no mundo árabe? Bem, nós estamos assim tratando daquelas opiniões dos que, como eu, não veem nenhuma ameaça na palhaçada encenada pela Glaze Hoffman e acham, né, que ela está agindo pelo desespero de causa. Quer dizer, eles não têm mais caminho para tentar evitar o que está acontecendo e aí começam a desenvolver essas fantasias e tudo mais. Vamos aqui também a uma outra análise, que é da jornalista da Jovem Pan, chamada Vera Magalhães, da Rádio Jovem Pan. Vamos então ao nosso quinto áudio. Vera Magalhães, começo com você. O que dizer desse vídeo, além do bizarro? Bizarro, totalmente despropositado e me leva a crer que a senadora Glaze Hoffman está vivendo um delírio. Ela está vivendo num estado delusional
em que ela vê coisas que não existem. Eu não sei qual é este país que ela está habitando, mas certamente não é o Brasil. Não há presos Não está mais entre nós. Não está mais entre nós. O Brasil não tem presos políticos. Aqui vige uma democracia, vigem as instituições que funcionam normalmente, inclusive uma delas paga o salário desta senadora, que é o Senado da República. A gente tem instâncias judiciais funcionando em regime de sucessivo, de decisões sucessivas, e todas elas foram franqueadas ao ex-presidente Lula, parente da senadora Gleisi Hoffmann, porque ela colocou o nome dele no seu nome, entre as várias coisas bestiais que ela tem feito nos últimos dias. Ela fez essa também. Então o parente da senadora Gleisi Hoffmann, para usar o sotaque dela, teve acesso a todas as instâncias da justiça. Ela vai a uma TV internacional, estrangeira, a Al Jazeera, fala aos países árabes sobre violação de direitos humanos. Presta atenção. Sendo que muitos destes países árabes que recebem o sinal da Al Jazeera praticam violações a direitos humanos e praticam terrorismo. Não estou dizendo que a emissora faça isso, a emissora não, ela é uma emissora de TV normal, mas cujo sinal é recebido em países que têm, sim, aí sim, violações a direitos humanos flagrantes e patentes que ela ignora no vídeo delusional dela. E ela se põe a fazer uma teoria da conspiração segundo a qual, Patrick, o Supremo Tribunal Federal do Brasil está subordinado à Rede Globo. Isso. É isso que ela fala. Ela fala que a Globo mandou o Supremo violar a Constituição, e manter que ela fala isso, e manter o Lula preso. E eu fico me perguntando até quando ela vai ficar falando esses absurdos em todos os lugares, em todas as redes. Ela gravou versões desse vídeo em outros idiomas, acredite se quiser, para outros países, sem que seja, aí sim, admoestada pelas instituições. Não cabe, eu pergunto, uma reclamação por quebra de decoro ao Conselho de Ética do Senado? A meu ver, cabe. Sobre o que diz a jornalista Vera Magalhães nesse áudio, eu queria rapidamente comentar o seguinte. Primeiro, ela pede para garantir, ela está propugnando, ela está, segundo a sua própria bandeira, ela está lutando pela preservação dos direitos humanos do Lula, né? Num país como o nosso, onde o Lula não é preso político, para começo de conversa. Ela pede ajuda para garantir esses direitos a países. Essa é a contradição maior desse pedido através da Al Jazeera. Ela pede ajuda de países para garantir os direitos humanos do Lula, que são violadores sistemáticos de direitos humanos dos seus vamos dizer, cidadãos. Há uma série de países no mundo árabe que violam sistematicamente direitos humanos dos seus cidadãos. E elabora essa teoria aí da conspiração, né, de que há um complô para impedir o Lula de ser candidato. O Lula não vai ser candidato porque ele foi condenado. E isso tem na legislação que não vale só para ele. Vale para ele e vale para todo mundo. E ela, de certa forma, ela termina aí o comentário dela dizendo: será que não vão fazer nada contra ela? Porque ela está dizendo, produzindo absurdos e divulgando. Olha, em primeiro lugar, a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, já mandou fazer um levantamento daquilo que a Gleisi disse para saber se cabe aí o enquadramento dela, né, por duas coisas. A primeira é por estar denegrindo ela como senadora da República, que ela pode sofrer inclusive um processo no Conselho de Ética do Senado, mas só que o Conselho de Ética do Senado é uma coisa corporativista que dificilmente pune um dos seus senadores. Quer dizer, Conselho de Ética do Senado é que nem greve de aposentado, não serve para nada, né? Mas a Procuradoria-Geral da República já não é assim. E ela pode sofrer um processo, e isso será decidido pela Raquel Dodge, se ficar configurado que ela está instigando outro país ou nacionais de outro país a invadirem o Brasil, ou atacarem, ou a produzirem alguma coisa nefasta à sociedade brasileira aqui. E aí, porque aí ela incidiria
Não é nem na lei penal, na lei de segurança nacional. Isso está sendo apurado pela Raquel Dodge. E para concluir a nossa conversa sobre esse tema, eu gostaria de levar até os nossos ouvintes, eu diria, o esculacho final dessa patética encenação promovida pela presidente do PT, né? Que é dado pelo jornalista Augusto Nunes, que já falou aqui antes, ele é um jornalista também muito conhecido, que ele sugere trancafiar a Gleisi Hoffmann no banheiro por um tempo. Agora deixa eu explicar para vocês uma coisa. Por que eu digo eu gostaria de finalizar com o escracho do Augusto Nunes? Porque eu defendi aqui no começo da nossa conversa o ponto de vista de que essa ameaça da Gleisi não é para ser levada a sério e nem é para nos causar preocupações, como algumas opiniões que nós ouvimos anteriormente, e eu quis mostrar os dois lados de quem acha que é uma ameaça e quem não acha que é uma ameaça. Porque eu, pessoalmente, esse é o meu entendimento, acho que não é ameaça nenhuma, acho que esse vídeo da Gleisi, tirando todo esse burburinho que foi criado, e eu só trouxe ao programa exatamente porque eu tenho que trazer os temas atuais até aqui para os nossos ouvintes, para mostrar, para analisar e para comentar. Mas, na verdade, eu acho que esse vídeo da Gleisi, ele não vai produzir nenhum efeito, nenhum resultado. Tanto é que até agora, depois de publicado isso na Al Jazeera, de publicado isso na BBC, de publicado isso em outras redes de televisão, quer dizer, o mesmo protesto dela, o mesmo pedido de ajuda, ninguém se manifestou sobre isso. Quem é que pode se manifestar sobre isso? Os de sempre. O Maduro da Venezuela, o governo cubano, o governo de alguma república esquerdista africana, não é? O ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, que também foi um sujeito favorecido pelo PT quando o PT estava no governo, que é um esquerdista assumido também. Mas isso eles estão falando entre eles mesmos. Agora, do mundo, digamos, mais respeitável, quem é que se posicionou, mandou uma nota de crítica ao Brasil? Até o Papa, tem um negócio assim, o Papa pediu isso assim, pediu que fosse revisto, o Papa não pediu nada. E eles levaram esse pedido ao Papa, para que o Papa fizesse uma intervenção nessa história da condenação do Lula, que o Papa não fez pronunciamento nenhum e muito acertadamente. Então nós vamos ouvir o comentário do Augusto Nunes, que aí ele bota para esculachar a Gleisi como ela merece ser esculachada. Vamos lá, áudio. Eu acho que medo de cadeia faz mal à cabeça, né? E pode levar ao colapso mentes prejudicadas desde sempre por severas avarias. É o caso da Gleisi Hoffmann, rebatizada pelo Departamento de Propinas da Odebrecht como coxa ou amante. Há poucas semanas, não meses, como eu ia dizer, a Gleisi comunicou pelo Twitter que tinha enxergado uma homenagem ao ex-presidente Lula numa faixa exibida pela torcida do Bayern de Munique, na Alemanha, e demorou algum tempo para descobrir que a inscrição Força Luca e não Força Lula era endereçada a um italiano ferido numa briga entre torcidas rivais. Agora, de novo pelo Twitter, a Gleisi enxergou uma homenagem ao partido que preside no título da música Vai Dar PT, do Léo Santana. Ao saber que o PT do título é uma alusão quer dizer, perda total, ela fingiu que não ter perdido o rebolado e disse que perda total é uma alusão ao governo Michel Temer. Mas tentou colocar no colo dos que debocharam da gafe um bebê concebido por Lula. Foi ele quem decidiu que o vice de Dilma seria Michel Temer. Não fomos nós. O Michel Temer, em quem Gleisi votou 2 vezes.
O ministro das Relações Exteriores do governo Jânio Quadros, Afonso Arinos, dizia que não haveria renúncia se o Jânio fosse trancado por alguns minutos ou algumas horas no banheiro. É o que deve ser feito com a Gleisi Hoffmann. Antes que ela acione o Twitter, sempre que ela enxergar alguma mensagem de apoio ao grupo criminoso que preside. É preciso trancafiá-la no banheiro mais próximo até que o surto passe. É isso. Só rindo, louca completa. Força, Luca, que era um torcedor ferido, ela disse que houve uma homenagem a Lula. Força, Lula! E depois o PT, vai dar perda total. Ela disse que vai dar PT, tá? Aí eu disse, não é isso, é perda total. Pois é, se refere ao Michel Temer. Ela é muito ridícula, ela não tem medo de ridículo. Agora, olha aqui uma coisa. Eu gostaria de fazer aqui, para finalizar, um comentário a respeito disso que o Augusto Nunes diz, que nas planilhas da corrupção da Odebrecht, ela era identificada, todos tinham apelidos, né? Todos tinham um codinome, e a Gleisi era identificada como coxa ou amante. Esses apelidos, eles estavam todos vinculados a alguma coisa. Eles eram, vamos dizer assim, eles eram baseados em alguma coisa. E esse apelido amante, ele dizia respeito a uma relação extraconjugal que a senadora Gleisi Hoffmann mantinha com um dos implicados na Operação Lava Jato, chamado Alexandre Romano, que, aliás, confirmou tudo em depoimento para a Polícia Federal e contou detalhes, digamos, sórdidos da relação íntima deles dois, né? Que eu não vou repetir aqui, obviamente. Então, se ela está envolvida e respondendo a processo por corrupção, e se ela leva esse nome de amante na planilha da Odebrecht, porque tinha um amante que foi descoberto, né? Seria o caso de lembrar a senadora Gleisi Hoffmann que alguns desses países árabes aos quais ela dirigiu esse apelo e dos quais ela pretende obter apoio para a sua causa, nesses países árabes, os ladrões, como os petistas envolvidos nesse mar de lama, costumam ter as mãos cortadas. E as mulheres adúlteras costumam morrer por apedrejamento. Então, talvez, Gleisi, não seja bom para você tentar se aproximar muito desse mundo árabe. Pode sair o tiro pela culatra. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. E porque o tempo destinado à nossa conversa também já está chegando ao seu limite. Por esse motivo, vamos encerrar essa conversa. Quero agradecer aos ouvintes pela atenção que dispensaram ao programa desta terça-feira. Lembrando que o Ponto Facultativo é um espaço semanal que tem a finalidade de levar até o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os ouvintes agora com o meu amigo Sullivan para o encerramento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira, neste mesmo horário, e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.